Caríssimos, sejam muito bem-vindos ao canal. Aqui quem fala é o professor Bernardo, advogado, professor de Direito Penal e Processo Penal, Direito Administrativo em nível de graduação e pós-graduação na Estácio Norte. É uma satisfação recebê-los mais uma vez. Peço que curtam, compartilhem, ativem o sininho, aquela coisa toda. Beleza? Para que a gente possa continuar gerando conteúdo e tratando de questões afetas ao direito, especialmente essas disciplinas que eu enumerei, certo? Muito bem, hoje, meus caros, a pauta é prisão preventiva. Prisão preventiva. Vamos tratar da prisão preventiva no processo penal. É efetivamente uma questão absolutamente apaixonante no sentir dos avaliadores, dos examinadores que confeccionarão as provas que vossas excelências irão realizar. Antes de efetivamente adentrarmos nas minudências, não é, da prisão preventiva, é preciso a gente contextualizar, né? É preciso a gente mapear qual é o modelo jurídico adotado pelo Brasil, né? A partir da Carta Política de 88, né? Que se funda na dignidade da pessoa humana. Isso está lá consagrado no artigo 1º, inciso 3º da Constituição Federal, não é? Trazendo como a liberdade como uma garantia fundamental e que deve, portanto, de maneira incisiva, ser assegurada pela República Brasileira. Mas, jovens, é preciso também salientarmos que, em que pese ser uma garantia fundamental, não é um direito absoluto, como nada, né? Nenhum direito é absoluto no nosso ordenamento jurídico. Essa é a aura que circunscreve a liberdade, não é? Se trata de um direito fundamental, base, substrato para efetivamente a fruição do Estado Democrático de Direito, não é? Não existe Estado Democrático de Direito sem liberdade, como é evidente, não é? Só que não se trata de um direito absoluto, logo a liberdade pode ser restringida por circunstâncias que desafiem efetivamente a segregação do agente, a privação dessa garantia fundamental. Então, mais uma vez, como eu costumo dizer, nós temos a colidência entre a gravidade do ato que o sujeito realizou, que o sujeito incorreu, que o agente operacionalizou no mundo dos fatos, e nesse confronto temos do outro lado o poder de o Estado suprimir a liberdade, que é uma garantia fundamental. Então, nesse choque, a gravidade, ainda que no momento de cognição sumária, no momento preambular, deve se apresentar mais gravosa, já que a gente vai autorizar a perpetração de uma violência por parte do Estado. Como diz Klaus Roxin, direito penal é violência, uma violência institucionalizada, porém necessária. Então, nesse confronto, nós teremos aí, a partir da gravidade da conduta realizada, a possibilidade de restrição desta garantia fundamental. Só que qual é a regra, jovens? Qual é a regra, gurizada? A regra é, a prisão ela só vai se dar após uma decisão penal condenatória com trânsito em julgado. Essa é a regra. Como regra, portanto, somente após uma condenação transitada em julgado é que eu posso impor uma sanção privativa de liberdade, certo? Ela deve, evidentemente, respeitar as regras do jogo, ela deve ser prolatada pelo juiz natural da causa, não é? Que vai avaliando o caderno processual, identificar que há, sim, elementos suficientes que consubstanciem a materialidade e a autoria delitiva. Então, só após a instrução processual penal, a produção probatória, e essa produção efetivamente... O relógio começou a conversar. Ora porra! Essa produção probatória tem que prover a paridade de armas, tem que necessariamente permitir o gozo do contraditório e da ampla defesa, certo? Então essa é a regra, senhores, essa é a regra. É certo que tudo isso, meus caros, tem uma relação umbilical
com a fundamentação da decisão, né? A gente não pode, como eu disse, violar os postulados do devido processo legal, não é? Tem que ser respeitado, resguardado o estado de inocência, não é? Apesar de hoje, como eu disse, em função da minha atuação prática, eu defendo basicamente gestores públicos, agentes políticos, a gente vê na concretude uma espécie de presunção de culpabilidade, o que é completamente dissonante e vedado pelo sistema do nosso Estado Democrático de Direito, certo? Então, essas garantias estão lá esculpidas também no artigo 5º, né, o devido processo legal, a presunção de inocência, se eu não me engano, 54, 57, 56, os incisos, não me recordo ao certo. Abram a Constituição Federal, jovens, e vejam, confirmem essa informação. Não é? Então, é preciso que esse processo respeite todas essas garantias e, ao fim, se devidamente corroborado o teor da denúncia, se efetivamente corroborado o teor da denúncia, aí sim teremos justificada a imposição de uma sanção, podendo ela ser privativa de liberdade. É uma parte ainda que histórica, não é, meus caros? Até 2011, né, quando sobreveio a edição da lei 12.403 de 2011, a prisão, meus caros, ela era a única medida cautelar para garantir a instrumentalidade do processo, certo? Então, a única medida que se impunha em desfavor da pessoa, em desfavor do agente, certo? E aí havia aquilo que se chamava de contracautela, não é? Que era o pedido de liberdade provisória que o juiz avaliaria se permitiria, se concederia, se deferiria esta liberdade, né, em efeito de contracautela, e essa liberdade, sim, poderia ser imposta mediante, poderia ser concedida mediante a imposição de fiança ou não, a critério do magistrado. Até a edição legiferante, até a inovação legislativa trazida pela 12.403. Certo? Essa lei foi fundamental porque ela trouxe, por exemplo, diversas medidas cautelares, várias medidas cautelares diferentes da prisão, diversas da prisão. Isso restou consolidado, cristalizado no comando do artigo 319 do CPP e também impôs, por exemplo, a situação de que a prisão preventiva, que é a modalidade de prisão provisória, lembrem disso, a prisão preventiva ela é a última medida. É por isso que nós odiernamente chamamos de medida extrema, justamente pela importância que a liberdade tem em relação às garantias fundamentais, em relação à consagração do Estado Democrático de Direito, que não existe sem liberdade, certo? Então tem o 319 trouxe lá uma série de medidas alternativas e que devem ser observadas. Logo, só pode o magistrado, após a análise da inviabilidade para a garantia do instrumento processo, certo? A prisão preventiva ela somente se dá em função da cautelaridade. Cautelaridade para o quê? Para o processo, ora porra. Então, senhores, é preciso, é imperativo, é imperioso que o juiz analise todas as hipóteses diversas da prisão. A partir do momento em que ele constatou efetivamente, com base no caderno processual, dos elementos embrionariamente coligidos, coletados, angariados nesse processo, ou ainda no inquérito, ele poderá sim determinar a prisão preventiva. Entretanto, é preciso que obedeça essa ordem, não é? Essa observância das medidas cautelares diversas, né? Que é uma briga que nós advogados temos, porque muito comumente, com base na gravidade abstrata do delito, é imposta uma prisão preventiva e isso não se admite, né? Isso não se agasalha com a matriz principiológica que rege o processo penal. Então, a medida extrema, não é? A prisão preventiva, ela certamente é a mais excepcional e a que mais restringe os direitos do indivíduo, não é? Por isso é que ela precisa ser decretada em caráter excepcional e é por isso que ela fere a regra. É por isso que ela diverge da regra, melhor dizendo. É por isso que a prisão preventiva
Não, antecipa seria um equívoco, é contra a antecipação de culpa que a gente combate, que a gente se insurge enquanto defensores da liberdade, não é? Mas a prisão preventiva, ela desvirtua da regra geral, que é a imposição de uma prisão privativa de liberdade após o trânsito em julgado. Ela é uma prisão provisória, não é assim como a prisão temporária. Então, gênero, prisão provisória, espécies, prisão preventiva, prisão temporária. E elas, apesar de restringirem o direito no mais alto grau, no mais elevado grau, elas se justificam para efeito de resguardar o processo penal. Por isso é que estamos diante da necessidade de uma cautelaridade extrema, certo? Então, como se trata de uma medida cautelar extrema, ela vai exigir o necessário preenchimento de duas características, não é? O fumus bonis iuris e o fumus comissi delicti. Na verdade, o fumus comissi delicti. Não me vem com essa história de fumus bonis iuris. Há quem sustente que se trata do fumus bonis iuris. Processo penal, senhores, nós estamos tratando de liberdade. Então não há que se falar em fumus bonis iuris. Isso é lá para o processo civil. Isso é lá para a cautelaridade das tutelas de urgência, aquela porra toda. Isso não nos interessa. Aqui, cara pálida, eu estou tratando de fumus comissi delicti, a fumaça do cometimento do delito, senhores. O que é que significa isso, ora porra? Indícios suficientes de autoria delitiva. Então eu tenho que demonstrar na minha fundamentação da decretação da prisão preventiva a constatação de que há indícios veementes de que o sujeito que está sendo perseguido na investigação ou no processo penal efetivamente é o autor daquela conduta, certo? Então, fumus comissi delicti. Oh, fumus bonis iuris. Não existe isso em processo penal, apesar de alguns esparsos doutrinadores falarem que são sinônimos. Não são. Fumus bonis iuris tem a ver lá com a cautelaridade do processo civil, não se relaciona com o objeto do processo penal, que ao fim e ao cabo busca a imposição de uma sanção em desfavor do agente que cometeu o delito, certo? Então por isso é que fumus comissi delicti, a fumaça do cometimento do delito, que redunda na identificação a partir de indícios robustos de que o sujeito efetivamente é o autor daquela conduta criminosa, certo? E aí, qual é o segundo requisito? Periculum in mora! Periculum in mora! Não, animal! Estou falando de periculum libertatis. Periculum libertatis. O perigo que a liberdade do sujeito que está sendo investigado representa, por exemplo, para a ordem pública, para a colheita da prova, a produção da prova, enfim... para a futura aplicação da lei penal, não é? Por exemplo, se eu achar que o sujeito vai evadir para evitar a responsabilidade, isso poderia ser um fundamento, isso demonstra o periculum libertatis, não é? Por exemplo, o sujeito está coagindo, ameaçando testemunhas que vão servir de vetor probatório no âmbito da minha instrução processual penal, não é? Então, esses são alguns dos fundamentos que vão autorizar a constatação pelo juízo de que há efetivamente periculum libertatis, e aí a gente vai poder autorizar esta decretação da prisão preventiva. Melhor dizendo, o juiz poderá fundamentar, com base na demonstração dos dois requisitos, que sim, estamos diante de um caso extremo e que desafia a decretação da medida extrema. A doutrina também costuma trazer, senhores, que não há, no que diz respeito ao poder geral de cautela, a sua verificação no que diz com a prisão preventiva. Dada a gravidade da prisão preventiva, ela deve obediência estrita ao comando legal, ao que diz a lei. Ela não pode
o magistrado, o julgador que impõe, que decreta a prisão preventiva, não pode, sob qualquer hipótese, alargar as hipóteses, flexibilizar as hipóteses legais. Ela deve efetivamente seguir os parâmetros estabelecidos pela lei, no caso, pelo nosso glorioso CPP. Exatamente, exatamente. Tá lá, não é, senhores? Positivada no 312, perdão, como já lhes disse, ainda em franca recuperação da Covid. A gente sente em algumas ocasiões a falta de ar, uma dificuldade para respirar, mas devemos prosseguir, não é? Em relação à prisão preventiva, é certo que ela é a principal modalidade de prisão provisória. Tá? É muito mais comum nós termos a decretação de prisões preventivas do que, por exemplo, prisões temporárias. Né? Pela cultura de elevado punitivismo que nós temos no nosso país. E aí, caríssimos, a doutrina vai trazer duas características bem importantes em relação à decretação, à modalidade de prisão preventiva. Primeiro, jovens padawans, essa prisão ela é autônoma, certo? Ela pode sim ser decretada de maneira independente em relação às demais cautelares, desde que o julgador demonstre que não cabem as outras. Por isso é que ela é autônoma, ela não depende da decretação de outra medida. O julgador ele vai demonstrar que as demais não são oportunas para o caso concreto e, portanto, autonomamente ele pode decretar a prisão preventiva, certo? E ela também é subsidiária. Subsidiária. Por que ela é subsidiária, senhores? Ai, professor, é subsídio? Não, animal, é subsídio que se fala. Bom, porque se eventualmente o magistrado ele decretou uma cautelar diversa de todo aquele rol do 319 e o sujeito descumpriu essa cautelar diversa, aí subsidiariamente o juiz vai decretar essa prisão preventiva, senhores, certo? Então por isso é que se fala em subsidiariedade. Exatamente. É evidente que na decretação da prisão preventiva, como em todo o andamento do processo penal, o princípio da legalidade deve ser considerado como fundante de um processo penal que é legítimo, não é? Se eventualmente uma decretação da prisão preventiva não respeitar o princípio da legalidade, ela será completamente ilegal, por óbvio, tá certo? Então isso é fundamental. O juiz que decretar a medida ele deve ser o julgador competente para tal, né? Temos que ter muita cautela pela gravidade que uma prisão preventiva impõe. Não é porque ainda nós teremos todo o desenrolar, todo o desate do processo penal que poderá muito bem redundar na absolvição do sujeito. Então nós submetemos o sujeito a uma prisão, que é a medida extrema, e considerando a realidade carcerária do país, que impõe uma sistemática de trituração humana, né? Uma trituração social. As pessoas vivem em condições absolutamente desumanas, né? É aquilo que se convencionou dizer o estado de coisas inconstitucional, não é? Então é preciso sensibilidade e uma análise profícua, profunda por parte de quem a decreta. A partir da edição da lei anticrime, não é? A lei 13.964 de 2019, né? Surgiram algumas questões, ou melhor dizendo, foram reforçadas algumas questões, e agora, recentemente, os tribunais superiores, STJ e Supremo, definiram que é preciso que haja requerimento ou do delegado de polícia ou do agente ministerial, do representante do Ministério Público, para que a prisão seja decretada. Eu não posso mais permitir, sob a vigência, sob os auspícios de um sistema acusatório, que seja decretada a prisão de ofício. Não é possível.
E aí demorou tanto até que as cortes superiores sepultassem essa dúvida, que é uma dúvida inexistente, é uma dúvida ilógica, não é? Já que o sistema é acusatório. Por exemplo, o rumoroso caso Mariana Ferrer, recentíssimo, não é, que comoveu a todos nós pela postura completamente beligerante, descabida, desarrazoada, desumana por parte do colega que teve uma jornada absolutamente infeliz, que impôs um calvário em desfavor da vítima, não é? Sendo que, conforme diz o eminente ministro Gilmar Mendes, o judiciário deve ser um espaço de acolhimento, não é? E naquele caso nós vimos sim uma postura absolutamente inadmissível por parte do advogado e que não, pelo que nós vimos da gravação que foi vazada, não é? Porque era um processo sob sigilo, não houve a devida condução, a pertinente condução, não é, da solenidade. É evidente, falando muito por alto e com base naquilo que foi veiculado nas mídias. Mas é fato que a postura completamente desarrazoada. Entretanto, se o agente ministerial ou promotor de justiça pleiteou a absolvição, não cabe ao julgador condenar o sujeito e impor uma medida restritiva de liberdade, porque em homenagem ao sistema acusatório, certo? Muito bem. Que mais que é importante a gente tratar aqui, jovens padawans? Que mais em relação à prisão preventiva? Bom, a nossa sistemática processual, então, jovens, não permite a violação ao sistema acusatório, portanto, não permite a decretação da prisão preventiva a ser decretada de ofício pelo magistrado. Apesar de nós termos posições na doutrina em contrário a alguns julgados, não é? É bem recente essa posição das cortes superiores. Entretanto, o que prevalece é que não cabe prisão preventiva sem o requerimento do Ministério Público ou do delegado de polícia. Não cabe prisão preventiva de ofício, certo? Em relação à prisão preventiva, portanto, em jeito de conclusão, no que diz respeito a essa parte introdutória, jovens padawans, a gente tem que sempre fundamentá-la no fumus commissi delicti e no periculum libertatis, certo? Isso advém efetivamente do comando do 312 do CPP, não é? É a matriz legal. O dispositivo que regra a prisão preventiva é o 312. Então é preciso que a gente respeite as balizas trazidas pelo CPP, certo? É preciso que o julgador analise de maneira profícua todos os elementos indiciários de autoria e materialidade do delito. Por exemplo, se o sujeito está agindo abraçado, acobertado por uma excludente de culpabilidade, por exemplo, enfim, se o sujeito é inimputável, se houve uma inexigibilidade de conduta adversa, enfim, também é preciso que o julgador repare nestas circunstâncias, certo? Então, a prisão preventiva, ela se consubstancia numa medida absolutamente extrema que deve se prestar a garantir a instrumentalidade do processo, a garantir a viabilidade do processo. Por isso é que é um requisito indispensável a cautelaridade, certo? E a partir daí, para que nós garantamos a condução do processo de maneira eficiente, a prisão preventiva ela vai fundamentar em algumas circunstâncias, e isso está trazido pelo 312 do CPP. A primeira delas que a gente precisa tratar, senhores, é a garantia da ordem pública. Garantia da ordem pública. É o primeiro pressuposto em relação à prisão preventiva que a gente tem que enfrentar. E eu já digo a minha posição pessoal, acho completamente inconstitucional, porque é muito aberto. Ordem pública, o que é ordem pública?
Ora, porra, isso é muito subjetivo, isso traz uma margem de discricionariedade ao julgador. Quanto mais em se falando de liberdade, que nós não podemos admitir em um Estado que consagre o Estado democrático de direito, certo? Então, por exemplo, quem vai chancelar essa posição, quem se manifesta na doutrina em relação à inconstitucionalidade da fundamentação do pressuposto garantia da ordem pública é, por exemplo, o professor Tourinho Filho, né? Processualista do mais elevado gabarito. Vem o NUT e vai dizer, não, isso é completamente constitucional, a ordem pública, só que ela tem que ser observada, né, para que eu esteja diante de um episódio que desafie a preservação da ordem pública, é preciso que a infração penal ela seja efetivamente grave, ela traga uma repercussão social, certo? Então tem que ser grave, tem que trazer uma repercussão social, e ainda o meu sujeito, o meu agente delitoso, ele deve ser dotado de uma periculosidade, certo? Então esse é o trinômio: gravidade da infração, repercussão social, periculosidade do agente. Não concordamos em absoluto, mas essa é a posição do NUT, certo? Tem também uma posição intermediária, não é, senhores? Que aí a gente vai encontrar, por exemplo, na obra dos professores Nestor Rodrigues e Rosmar Alencar. Exatamente, exatamente. O que é essa posição intermediária, senhores? A ameaça à ordem pública somente vai autorizar a decretação da prisão preventiva se, na concretude, na minudência da hipótese, verificar-se que se o agente continuar solto, remanescer em liberdade, ele cometerá novas infrações, novos delitos, ele incorrerá em novos crimes, certo? A gravidade da infração, o clamor social, a repercussão social, o descrédito do judiciário, por exemplo, não seriam elementos aptos a garantir a ocorrência do pressuposto violação à garantia da ordem pública. Não, somente se na concretude a gente observar que o sujeito, se ele permanecer solto, ele trará sim a possibilidade de incorrer em vários delitos. Isso para mim nada mais é do que um exercício da futurologia, exercício de evidência, que não se coaduna, que não se compatibiliza com o processo penal num Estado democrático de direito. Certo? Estaremos tratando de um Minority Report à brasileira. Não é possível, não é possível. Tá? Os tribunais superiores, STJ e Supremo, entendem que esses elementos não são suficientes. Não é? O clamor social, a comoção social, o clamor público, né? E a gravidade abstrata, a gravidade genérica, né, do delito, ela não pode ser fundamento idôneo à decretação de prisão. Não pode, senhores. É evidente que não. Sempre nós temos que ter uma análise concreta por parte do julgador, para verificar se sim é um caso que desafia a garantia da ordem pública. Não é um exemplo hipotético, na verdade, infaustamente, não somente hipotético, porque já aconteceu, é o caso de que um sujeito, no âmbito de uma universidade pública, não é, ou privada, enfim, não vem ao caso, mas esse episódio ocorreu numa universidade pública, o sujeito ele está sendo acusado e processado, investigado, melhor dizendo, pela prática de diversos estupros no âmbito de uma universidade que fica num campus afastado da região central da cidade. Muito bem. Há relatos de diversas vítimas dando conta de que esse sujeito reitera essa conduta delituosa e repugnante e, a partir daí, o julgador, fundamentando na garantia da ordem pública, decretou a prisão preventiva deste agente. Certo, senhores? Por quê? Porque os relatos eram de que esse sujeito ele havia cometido diversos estupros em desfavor, né, de várias alunas desse campus universitário, e a partir daí o magistrado decretou a preventiva e aí sim os estupros cessaram, não é? Então é um caso que houve a fundamentação a partir da garantia da ordem pública. O próximo pressuposto da decretação da prisão preventiva, jovens, garantia da ordem econômica.
tá? Isso diz respeito mais aos crimes econômicos, não é? Foi introduzido na época do Itamar Franco, em 94, né? A partir da edição da lei antitrust, né? Não vou recordar o número, mas é uma lei de 94, não é? É, é, e ela se presta a evitar com que o agente, caso permaneça solto, traga prejuízos de tal monta que torne maculada a rigidez econômica do Estado. Não é a ordem econômica. A conduta do agente, na verdade, o agente, acaso permaneça solto, ele poderá trazer abalo à ordem econômica nacional, certo? Então, esse é o requisito, é o pressuposto da garantia da ordem econômica, certo? Nos parece, não é? E essa é uma crítica da doutrina, que a garantia da ordem econômica nada mais é do que uma derivação da ordem pública, é a mesma coisa, e também sofre essa crítica, né, de que ela traz uma amplitude, uma discricionariedade em favor do julgador que não é recomendável com um processo penal democrático. Que mais? A outra hipótese, não é, senhores? Também prevista lá no 312, é para assegurar a aplicação da pena. Então, o artigo 312, que dá fundamento, que dá calço legal à decretação da prisão preventiva, nos traz aí a possibilidade, o pressuposto da decretação como sendo assegurar a aplicação da pena. Exatamente. Então, isso visa, esse pressuposto visa garantir a prestação jurisdicional, certo? Esse pressuposto visa garantir a eficiência do processo. Exemplo, se o sujeito, se existem diversos indícios dando conta de que o sujeito vai evadir, logo eu decreto a prisão preventiva para garantir a instrumentalidade do processo. Essa é uma medida estritamente instrumental, certo? Então, é preciso que se respeitem esses pressupostos. A prisão preventiva ela só cabe a partir da fundamentação em relação aos pressupostos que lhe dão substrato, certo? Evidente, volto a repetir, os requisitos devem ser vistos de maneira cumulativa do 312 e do 313 do CPP, não é? Exemplo, eu só posso decretar uma prisão preventiva com base nos delitos que são apenados com pena superior a 4 anos. Então, se abstratamente o meu delito perseguido ele não tem uma pena superior a 4 anos, combinada abstratamente, o sujeito não poderá ser alvo de prisão preventiva, certo? Caso o sujeito seja reincidente em crime doloso, aí sim, é uma exceção lá trazida no 313, eu vou poder decretar essa prisão preventiva. Então a regra tem que ser superior a 4 anos. Ah, mas estou falando de um sujeito que é reincidente em crime doloso. Ah, aí pode. Outra circunstância, senhores, que autoriza a prisão preventiva independente do quantum de pena ser combinado, é a hipótese de violência doméstica. Se a gente está tratando de um delito no âmbito da violência doméstica e familiar, não é somente violência contra a mulher, violência doméstica e familiar, o CPP autoriza a decretação dessa prisão preventiva, certo? Além disso, senhores, a lei anticrime, não é? Ela inovou, ela trouxe um pressuposto negativo, não é? Incluindo na norma algo que já era unânime, uníssono no âmbito da jurisprudência, que é o seguinte: não é possível que seja decretada a prisão preventiva com status de antecipação de pena. Não pode, é vedado, é proibido. Não precisava o pacote anticrime
trazer isso na norma, mas foi uma inovação legislativa e trouxe, portanto, esse pressuposto negativo. Se tratar de uma antecipação de culpa, uma antecipação de responsabilidade penal, essa prisão é completamente ilegal, certo? Que mais? Vamos, prossigo. É preciso, então, que nós obedeçamos todos os requisitos trazidos pela lei, porque nós estamos diante da necessidade da restrição da liberdade de alguém, que, no meu humilde sentir, o bem jurídico liberdade está no mesmo patamar vida, mesmíssimo patamar. Então, é por isso que a prisão preventiva desafia essa análise minuciosa por parte do julgador, certo? Também nós temos que obedecer a constitucional imposição da necessária fundamentação da decisão, né? Isso está cristalizado lá, eu sempre falo desses dispositivos nas minhas aulas, no artigo 93, inciso 9º, né, da Constituição Federal, dizendo que toda decisão deve ser fundamentada. E em se tratando de prisão preventiva, quanto mais, não é? A decretação da prisão preventiva é uma matéria extremamente delicada, extremamente sensível. Então a gente não pode permitir que haja qualquer tipo de constrangimento ilegal, certo? Vamos lá. Por exemplo, vejam a semelhança do que o nosso glorioso CPP consolidou. O 315, parágrafo 2º, é isso mesmo, 315, parágrafo 2º do CPP, ele traz algumas hipóteses. Quais sejam? Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão que, e aí traz várias hipóteses lá, se limita à indicação, à reprodução, paráfrase, sem explicitar qual a relação com a causa da prisão, certo? E aí a norma traz várias circunstâncias que uma simples leitura do dispositivo 315, parágrafo 2º do CPP ficará plenamente esclarecida por vossas excelências, né? Não vamos perder o nosso tempo, que é curto, para a leitura de norma, de dispositivo legal, tá? Outro ponto que eu quero trabalhar com vocês, jovens, nessa aula introdutória à prisão preventiva é a questão do excesso de prazo, tá? Por exemplo, se o meu réuzinho, ele está preso cautelarmente, né? E os prazos, por exemplo, então, se o meu investigado ele está preso cautelarmente no âmbito do inquérito policial, certo? Não tenho ainda um processo penal. Esses prazos, eles deveriam ser peremptórios, eles deveriam ser um marco atinente à concessão da liberdade, certo? Deveriam ser. Não respeitados, deveria imediatamente acarretar a soltura do agente. Não é por quê? Porque estamos diante de um excesso de prazo do qual não foi dado causa pela defesa, certo? Então, se houve o excesso de prazo em cada uma das fases do procedimento ou do processo, se houve excesso de prazo, é preciso conceder a liberdade. Essa não é a regra na prática, não é? Esses prazos quase nunca são respeitados, não é? Por exemplo, para o encerramento da investigação criminal, e se o sujeito está recolhido cautelarmente, ele permanece e não há essa soltura de pronto. Mas deveria. É isso que nós temos que saber no mundo do dever ser, certo? Atentem para o teor da súmula 52 do STJ, certo? Súmula 52 do STJ, diz respeito ao excesso de prazo. E na realidade ela vai dizer que quando encerrou-se a instrução do processo, não dá para configurar excesso de prazo,
a não ser que o juiz excessivamente delongue na prolação da sentença, certo? Então, o simples encerramento da instrução processual não autoriza a configuração de excesso de prazo se o sujeito está preso preventivamente e não sobreveio a sentença de plano, não é? Isso vai desafiar, sim, a concessão da liberdade, acaso o julgador demonstre uma demora excessiva, certo? Por fim, em relação à prisão preventiva, essas pinceladas, carquinquins, a partir da introdução do 316, não é, parágrafo único do 306, pelo pacote anticrime, nós temos aquela imposição de que o julgador deve rever a fundamentação daquela prisão preventiva a cada 90 dias, certo? De ofício isso deveria ser manejado. Nós vimos aí que esse dispositivo foi completamente ignorado, não é, pelo Supremo, flexibilizado, né? E infelizmente é algo que ainda vai suscitar muito debate, muita discussão, mas certamente o entendimento levado a efeito pelo Supremo Tribunal Federal não está de acordo com a norma legal. A norma específica é claríssima, senhores. Diz que a cada 90 dias deve o julgador verificar a necessidade da manutenção ou não daquela pena, daquela medida extrema. É simples. E a interpretação dada pelo Supremo acabou dessimplificando algo que deveria ser extraído, consolidado a partir de uma singela leitura. Certo? Então, jovens padawans, é isso que eu queria tratar com vossas excelências em relação à prisão preventiva, que é algo que cai muito em prova, né? Para a semana que vem eu pretendo trazer a primeira parte de um mini curso de habeas corpus. Vamos tratar de habeas corpus, provavelmente dividido em 4 blocos, não é? 4 partes. Espero que estejam gostando dos nossos encontros, espero que continuem prestigiando. Já lá se vão aí mais de quase 4.000 visualizações, né? Então, para um canal que tem trazido um vídeo por semana, que é a medida que a agenda nos propicia, né? E sem qualquer custo, sem qualquer cobrança, a partir do ideário de democratização do ensino jurídico, né? E de pesquisas e de bases doutrinárias e da nossa vivência, da nossa praxe, procuram trazer elementos que caem em provas, em exames de ordem, em concursos públicos e também que auxiliem vossas excelências a terem efetivamente uma melhora, né, e me permitam também crescer. Então esse é o propósito, essa troca é fundamental, espero que se inscrevam, ativem o sininho, curtam, compartilhem. Até a próxima semana, até o próximo vídeo. Um abraço, tamo junto, nos acompanhem e sigam em casa, em isolamento social, porque essa doença é realmente nefasta e até que tenhamos a vacina é preciso toda a cautela do mundo. Beleza? Valeu, jovens, um grande abraço, tamo junto, valeu!